Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Este maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com Danilo Gaspar. E olha, nesta semana, quem responde é o talentosíssimo colega de magistratura, de magistério, professor Fabiano Veiga, que eu tive a honra de ser professor dele na graduação e hoje é um dos colegas mais respeitados dessa nova geração. E a pergunta é a seguinte: os honorários advocatícios previstos no artigo 791-A da CLT, inseridos pela reforma trabalhista, somente são devidos no caso de sucumbência de uma das partes? Você vai ver a resposta lá no perfil do Fabiano Veiga, vai aparecer aqui embaixo, e você aproveita a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Até terça-feira que vem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga, um dos integrantes do projeto Trabalho em Debate, projeto coordenado pelos amigos Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar, e hoje eu respondo a seguinte pergunta. Os honorários advocatícios previstos no artigo 791-A da CLT apenas são devidos na hipótese de sucumbência de uma das partes? A fim de responder adequadamente à presente pergunta, é essencial que analisemos, ainda que sucintamente, a natureza jurídica dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios que, na origem, de acordo com a teoria da pena, eles eram considerados uma espécie de sanção aplicável à parte litigante de má-fé, ou seja, a parte que atuou dolosamente em juízo. De acordo com a teoria da pena, os honorários eram um crédito do Estado e não do advogado ou da própria parte. Posteriormente, com a teoria do ressarcimento, os honorários passaram a ser entendidos como uma espécie de indenização, como uma espécie de ressarcimento à parte que sagrou-se vitoriosa em juízo. Entretanto, ainda de acordo com a teoria do ressarcimento, manteve-se a noção de que a parte derrotada apenas estava obrigada a pagar honorários advocatícios caso tivesse atuado de forma dolosa. Posteriormente, surgiu a teoria da sucumbência, que leva em conta, para fim de definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, essencialmente a verificação fática e objetiva de que uma das partes sucumbiu em juízo. Vale dizer, de acordo com a teoria da sucumbência, não se leva mais em conta o elemento anímico, a atuação dolosa, a litigância de má-fé, para que surja a obrigação de pagar honorários advocatícios. A responsabilidade pelo pagamento aqui passa a ser objetiva. Tanto o CPC de 2015 quanto o próprio CPC de 1973, esses diplomas legislativos, eles estabeleceram como regra a obrigação, o surgimento da obrigação de pagar honorários advocatícios em razão da sucumbência, mas trouxe ao lado da sucumbência outros critérios, conforme se verá mais adiante. Por outro lado, ainda nesse momento, quero destacar que o CPC 2015 regulamentou de forma bastante minuciosa o tema dos honorários advocatícios, prevendo expressamente no artigo 85, composto por nada mais nada menos 19 parágrafos, que os honorários advocatícios pertencem ao advogado e são créditos de natureza alimentar. Essa conclusão já poderia ser obtida com base na Lei 8.906 de 94, mas como havia controvérsia acerca do tema, o CPC 2015 estabeleceu essas duas premissas: natureza alimentar do crédito de honorários e a titularidade do advogado. Neste sentido, inclusive, cristalizando esse entendimento, a súmula vinculante número 47 do Supremo Tribunal Federal. Essa conclusão, relativa à natureza alimentar do crédito decorrente de honorários advocatícios, bem assim a titularidade do advogado, será retomada ao final, ao analisarmos as correntes acerca da aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade para fins de imputação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios. O fato é que, conforme já mencionado, o artigo 85 caput do CPC traz como regra, como critério essencial para fim de definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios,
o fato de sucumbir em juízo. O caput do artigo 85 prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários de advogado ao vencedor, levando em consideração, portanto, aqui a noção de sucumbência, a noção de derrota. Entretanto, ao lado da sucumbência, o CPC 2015 também trouxe outros critérios para fins de definição do surgimento e da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios. Trouxe, por exemplo, nos processos ou procedimentos de jurisdição voluntária, o princípio do interesse. Mas, em sede de jurisdição contenciosa, trouxe, sobretudo, ao lado da sucumbência, o critério da causalidade. O critério da causalidade leva em consideração que aquele que deu causa à existência de um processo deve responder pelas despesas processuais. Nesse sentido, o artigo 85, tanto no seu parágrafo 6º quanto no seu parágrafo 10, estabelece o cabimento de honorários advocatícios pelo critério da causalidade. O parágrafo 6º prevê expressamente que, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, mesmo sendo uma sentença sem resolução do mérito, haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O artigo 85, já no seu parágrafo 10, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Normas complementadas pelo artigo 90 do CPC, que prevê expressamente que em caso de desistência, e desistência é uma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu. O que se discute, prezados, por outro lado, é em que medida tais dispositivos do CPC 2015 podem ser transportados para o direito processual ao trabalho. Lembrando que o direito processual ao trabalho, na CLT, nós temos um único dispositivo que regulamenta os honorários advocatícios, qual seja o artigo 791-A, inserido na CLT pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Quanto a essa temática, trago aqui uma decisão do TRT da 5ª Região Bahia, que rejeita essa possibilidade de transporte de normas do CPC 2015 para o processo de trabalho nas questões relacionadas aos honorários advocatícios. A presente decisão da 2ª turma do TRT da 5ª Região compreendeu que, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, não há cabimento de honorários advocatícios. Segundo a presente decisão, somente haverá condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência quando houver sucumbência recíproca, a qual ocorre no caso de procedência parcial do pedido, situação jurídica que exige enfrentamento do mérito da demanda. Logo, para o TRT5, na presente decisão, só há honorários advocatícios se houver enfrentamento do mérito e, mesmo enfrentando o mérito, se houver procedência parcial dos pedidos. Em idêntico sentido, colaciono decisão da 4ª turma do TRT da 2ª Região São Paulo, que chega à mesma conclusão, no sentido de que as normas da CLT que versam acerca do tema, precisamente o artigo 791-A da CLT, elas tratam inteiramente da matéria, segundo essas decisões, e, portanto, impedem que haja transporte de normas do CPC 2015 para o processo do trabalho. Conclui aqui, entre outras coisas, que não são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de desistência, renúncia, extinção sem mérito e arquivamento. De acordo com a decisão, não se aplicam de forma subsidiária ou supletiva as regras sobre honorários advocatícios do CPC, diante da regulamentação própria e da incompatibilidade normativa e principiológica com o processo do trabalho. No Tribunal Superior do Trabalho, há decisões que seguem essa mesma linha. No presente caso, uma decisão da 8ª turma do TST, em que médico que teve ação arquivada por faltar à audiência
não pagará honorários de sucumbência, de acordo com essa decisão da 8ª turma, decisão unânime da 8ª turma do TST. Não é possível a condenação em honorários sucumbenciais nesta hipótese de arquivamento, pois o pagamento de honorários não está prevista entre as consequências de ausência injustificada da parte autora à audiência inicial ou una. De acordo com o ministro relator, o ministro Brito Pereira, a CLT foi alterada pela reforma trabalhista entre diversos dispositivos no seu artigo 844 e no artigo 844 passou a prever que quando ocorrer o arquivamento da ação em face da ausência da parte autora à audiência inicial ou una, ela pagará custas processuais, sem que haja referência especificamente aqui ao pagamento de honorários advocatícios. E, em razão disso, não seria possível transportar as normas do CPC 2015 para o processo de trabalho que versam sobre a incidência do princípio ou critério da causalidade. Entretanto, o tema não é pacífico, nem mesmo no âmbito do TST, e há decisão, como, por exemplo, essa decisão da 5ª turma do TST, em que se considerou plenamente possível o transporte de normas do CPC 2015 para o processo do trabalho. De acordo com a presente decisão, o fato de a CLT, no artigo 791-A, fazer referência à sucumbência para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios não impede que haja o transporte de normas do processo civil para o processo de trabalho, de modo a regulamentar de forma mais completa o tema dos honorários advocatícios. Assim, de acordo com a presente decisão, o fato de o artigo 791 fazer referência à sucumbência foi apenas com o objetivo de responder à grande esmagadora maioria dos casos resolvidos no âmbito desta Justiça do Trabalho, em que se opera a sucumbência total ou parcial dos litigantes, de modo que não parece haver sentido jurídico ou lógico sistêmico em limitar a incidência da verba honorária apenas aos casos de sucumbência. Destaca ainda a decisão que está pacificado na doutrina, na lei e na jurisprudência, o fundamento central da condenação em honorários é a noção central de causalidade, de tal sorte que, mesmo extinto o processo sem o reconhecimento da sucumbência, a só provocação do aparato judicial, gerando a atuação necessária do advogado da parte contrária, incide o reconhecimento da necessidade em haver a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face, inclusive, do já mencionado artigo 90 do Código de Processo Civil, que cristaliza o princípio da causalidade. Em idêntico sentido, a decisão da 5ª turma, uma decisão da 4ª turma do TST, que compreendeu exatamente que o fato de se estabelecer no artigo 791-A da CLT a hipótese de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sucumbência não significa dizer que não se pode transportar normas do CPC 2015 para o processo de trabalho em face da aplicação, mais uma vez, do princípio da causalidade, que parte do pressuposto que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá ser responsabilizado pelos encargos processuais sucumbenciais, ainda que tenha atuado pautado pela boa-fé. Fabiano, e no seu entendimento, qual é a corrente aqui que é mais adequada? Em que pese os fundamentos e todo respeito à corrente em sentido contrário, ou seja, a corrente que defende que o artigo 791-A da CLT impede o transporte de normas do CPC 2015 para o processo de trabalho em matéria de honorários advocatícios, penso que a hipótese típica aqui de lacuna normativa nem é possível, nem seria necessário se socorrer das chamadas lacunas ontológicas e axiológicas. Na minha visão, a lacuna de fato é normativa, pois a CLT acabou regulamentando o tema de forma bastante lacônica, de modo a ser possível, sim, pelo artigo 769 da CLT,
realizar esse transporte das normas do CPC 2015 para o processo de trabalho. No mais, e este ponto aqui talvez seja o mais relevante, nós verificamos que os honorários advocatícios têm natureza limitar e a titularidade é do próprio advogado. Ora, se a parte contratou um advogado, se o advogado atuou no processo e por algum motivo o processo foi extinto sem resolução do mérito, esse advogado que representou a parte que não deu causa ao processo, ele deve ser devidamente remunerado, até mesmo porque, conforme a Constituição, o advogado exerce uma função essencial à justiça, onde a labor do advogado, do profissional de advocacia, deve haver o respectivo honorário advocatício, os honorários advocatícios. Agradeço a todos pela participação, bons estudos e um forte abraço.